E aí desenhista, tudo bem? Léo Oliveira aqui. Como eu disse no vídeo anterior sobre como fazer pixel art, que tá linkado aqui em cima no card, hoje eu vou te mostrar como eu fiz a animação dela. Primeiro, você cria um novo documento, usando o atalho Ctrl N do tamanho que você quer que a sua animação seja. A segunda coisa a se fazer é ativar o layout de animação. Para colocar no layout de animação, você pode ir no canto superior direito em escolher espaço de trabalho e selecionar Animation ou animação. Ou você pode ir em configurações, áreas acopláveis e selecionar as 3 áreas acopláveis usadas para animação, que são linha do tempo, animação e cascas de cebola. Tendo selecionado essas áreas, você pode colocar e redimensionar elas onde quiser, como eu te mostrei no vídeo de tutorial do Krita, que também vou deixar linkado aqui no card. Agora sim, faça seu desenho. Tome cuidado para deixar seu desenho organizado e não precisar refazer as coisas depois, como eu precisei. Aqui nessa primeira parte foi só um retrabalho que tive de separar tudo nos layers corretos, recolorir e reorganizar as camadas todas. Porque no desenho estático várias coisas não aparecem, como as partes do fundo atrás da Merlin. Mas na animação, dependendo do movimento, isso vai aparecer. Então tudo precisa estar bem pintado e no lugar certo. Repare aqui que conforme eu for pintando, a camada selecionada aparece em azul, tanto na linha do tempo da animação, quanto na área de camadas na direita. Tem uma camada para as coisas estáticas que não vão se mexer, como o fundo, e uma camada diferente para cada coisa que for mexer. Então se você tem 2 objetos que se movem na sua animação, tenha uma camada separada para cada um deles, de preferência dando um nome que seja fácil de identificar para cada camada. Como aqui no exemplo que fiz uma bola e um piso, renomeando as camadas respectivamente para bola e piso, para saber em qual camada eu estava trabalhando. E sempre trabalhe em camadas transparentes, não na camada de fundo ou com cor no fundo, senão sua animação terá de ser feita toda em uma camada só. O fundo transparente permite que ela apareça ao mesmo tempo e seja independente das outras camadas, facilitando a animação. Agora começa a etapa da animação em si. Pode acontecer de nem todas as camadas estarem aparecendo para você na linha do tempo como estão aparecendo aqui para mim. Normalmente só aparece na linha do tempo a camada que está selecionada para você se organizar melhor. Mas se você quiser que uma camada sempre apareça na linha do tempo como eu fiz aqui, basta clicar no botão direito na camada, seja na linha do tempo ou na área de camadas, e selecionar Mostrar na linha do tempo. A linha do tempo é onde você vai ver cada quadro e camada presente na animação. Para começar uma animação, você precisa inserir um quadro na linha do tempo. Para isso, você tem 2 opções: iniciar uma nova imagem do zero ou duplicar a imagem já feita. Para acessar essas opções, você pode clicar com o botão direito na linha do tempo e escolher entre as opções criar um quadro em branco ou duplicar quadro. Ou ir na área de animação e clicar no botão adicionar uma imagem vazia ou adicionar uma imagem duplicada. Você pode duplicar um quadro também segurando Ctrl e arrastando aquele quadro para um novo frame. Eu preferi sempre usar a imagem duplicada para partir de onde parei e para não ter que redesenhar correndo o risco de deixar a imagem diferente ou fora do lugar, o que prejudicaria a animação. Na área de animação você tem as informações mais importantes. Primeiro, o número maior que mostra qual frame da animação você está vendo. Depois, os números menores mostram o início e o fim da animação. Então se você der play, a animação que vai rodar na sua tela será o que está entre os frames definidos aqui. Depois tem os botões de play, pause, voltar e avançar um quadro-chave ou do começo. Na parte de baixo, na direita, tem a velocidade de reprodução, que te permite passar mais rápido ou mais devagar a animação. E a taxa de quadros, que mostra quantos quadros por segundo, ou FPS, frames per second, tem sua animação. O normal para animação e cinema é usar 24 quadros por segundo. Pense que quanto mais quadros escolher aqui, mais desenhos por segundo precisará fazer. E fazer menos que 24 quadros por segundo não fica uma animação fluida. Por fim, na esquerda, na parte de baixo, tem os botões para criar ou remover frames e abaixo deles o botão de cascas de cebola, que ativa e desativa a área cascas de cebola. Tá, mas você deve estar se perguntando, afinal, o que são cascas de cebola? Na verdade, até que é bem intuitivo o conceito de cascas de cebola, ou até camadas de cebola para ficar mais fácil de explicar. O que acontece aqui nada mais é do que você ver a camada dos quadros que vem antes ou depois, ao mesmo tempo que você vê o quadro que está selecionado. Essa ferramenta ajuda muito a entender onde o desenho estava antes e para onde vai depois, de forma a ficar bem fácil de fazer um desenho que se encaixe nesse meio termo. Tanto que, se você reparar, nessa animação da Merlin, o primeiro desenho que fiz para o vídeo de pixel art, não foi nem do começo nem do fim da animação, mas sim do meio. É isso que se chama quadro-chave, um quadro que define o começo ou o fim de um movimento. Aqui nesse caso, o meu quadro-chave definiu o fim do vestido subindo e o começo do vestido descendo. Repare que a partir do momento que um quadro é inserido na camada, ela recebe mais um ícone, o ícone de lâmpada chamado cascas de cebola, que serve para ligar e desligar as cascas de cebola. Ligando as cascas de cebola, por padrão aparecerá um quadro antes do quadro selecionado em vermelho e um quadro depois em verde. Na primeira seção dessa área, você pode definir quantos quadros aparecerão antes ou depois, clicando nos números de -10 a +10.
Eu usei no máximo 2 quadros antes e 2 depois, mas que isso começa a ficar uma bagunça. Você pode definir também a opacidade que cada quadro aparecerá, mudando a barra embaixo do número do quadro, ou definir a opacidade geral das cascas de cebola na barra maior abaixo. E por fim, você pode trocar a cor dos quadros que vêm antes e depois para que consiga ver elas com facilidade enquanto anima. Talvez você tenha notado que no começo eu estava com muitas camadas e depois eu reduzi as camadas para somente a Merlin e o fundo, o que facilitou e deixou o trabalho bem mais limpo e organizado. Você pode ver que antes de adicionar qualquer detalhe eu coloquei a cor geral de todos os quadros. Assim eu poderia ver quão fluida ou não estava a animação. Isso foi ideal para fazer vários ajustes e saber se estava bom ou não antes de partir para os detalhes. Quando eu coloquei a cor eu também numerei os quadros diferentes porque algumas vezes eu me peguei desenhando no quadro errado. Depois de ter desenhado e acertado a ordem dos quadros, eu tentei acertar o tempo deles. No primeiro momento eu estava trabalhando com eles igualmente espaçados, mas o movimento não é igualmente espaçado. Na cena em questão, por exemplo, o que acontece é que o metrô está passando no subterrâneo e gera um vento forte que passa pela grade na calçada e levanta a saia da Merlin. Ao mesmo tempo, ela se contrai para segurar a saia no lugar e evitar que ela suba. Então, como o vento é forte, a saia vai levantar rápido e baixar um pouco mais devagar, ainda inflada por um pouco de vento. Só depois de tudo isso acertado que eu passei para os detalhes. Acertei a simetria de todos os quadros, deixando a mesma quantidade de pixels para cada lado, e por último, acertei a sombra principal e a sombra secundária. Agora é só renderizar. Para renderizar sua animação, vá em Arquivo, Renderizar Animação. Aqui você tem a opção de exportar vídeo, GIF ou imagem, mas exceto por exportar imagem, você vai precisar do arquivo FFmpeg. Eu achei que seria mais complicado, mas é bem simples. É só entrar no site ffmpeg.org/download.html, escolher seu sistema operacional e baixar o arquivo. Com o arquivo baixado, extraia a pasta zipada. Volte para o Krita, clique na pasta para selecionar o local do arquivo do FFmpeg, clique na pasta que acabou de baixar e na pasta bin ele será o primeiro arquivo. Agora já pode renderizar normalmente. Só lembrando, porém, que aqui, no meu caso, por ser uma pixel art, ele vai exportar um arquivo pequeno ou vai usar uma conversão que deixa tudo borrado. Então, redimensione usando Ctrl Alt I, como expliquei no vídeo anterior. Então é isso. Esse é o resultado final. Espero que você tenha gostado do vídeo e conseguido entender o que precisa para fazer sua animação. Comenta aí, o que você vai animar? Eu quero ver seu projeto renderizado. Coloca ele aqui no YouTube e posta o link aqui nos comentários. Bom, é isso. Você já sabe o que fazer. Até o próximo vídeo.